Oi, tudo bem? Essa aula, ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Passando a prova, questão 109 aqui pra gente, né? Evidentemente é uma questão de química. Como tem uma figura muito grande, muita setinha, vamos ler já direto aqui. Nessa conversão de polissacarídeos, a gente tem que lembrar de bioquímica, monossacarídeos, polissacarídeos, carboidratos. A função do íon H+, é H+, tem um H+ aqui e tem um H+ aqui também. Então, a função do H+ aqui é dissolver reagentes, deslocar equilíbrio químico, aumentar a velocidade de reação, mudar a constante de equilíbrio ou formar ligações de hidrogênios com o polissacarídeo. Vamos ler o texto. Talvez o texto responda fácil isso pra gente, porque tá falando de muitas coisas diferentes aqui da fisicoquímica inteira pra gente. A biomassa celulósica pode ser utilizada na produção de etanol de segunda geração. A gente vê isso em química ambiental. Etanol de primeira geração é do caldo da cana. Etanol de segunda geração é do bagaço da cana, da biomassa celulósica, segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos ali, né, do bagaço da cana, sejam convertidos em mono e disacarídeos, porque o polissacarídeo você não vai conseguir produzir o etanol com o polissacarídeo, só com o mono e o di. Processos que podem ser conduzidos em meio ácido. Ácido, conforme mostra o esquema. Então, vamos lá. O que a gente tem que ver aqui? Ele quer saber a conversão de polissacarídeos. Nessa conversão, a função, o papel do H+ é o quê? Então, esse daqui é um polissacarídeo. O que é essa ligaçãozinha aqui? Porque isso daqui é um polissacarídeo enorme, que isso daqui se repete. Então, pensa que aqui tem 20 desses aqui, um ligado no outro. É uma coisa enorme, é um polissacarídeo. Esse par de elétrons aqui tá saindo uma seta pro H+. Então, tá tendo a conversão em monossacarídeos. Tá vendo aqui que ele já tá menor, né? Porque você quebrou. Aqui tem um polissacarídeo enorme, mas você conseguiu quebrar ele nesse meio aqui, ó. Isso que ele tá fazendo, tá quebrando esse daqui em 2. E aí vai quebrando para você conseguir fazer o etanol de segunda geração. Então, beleza. Você tá sendo de poli, quebrando aos poucos para produzir esses monos e disacarídeos, ele quer saber a função do H+. O que a gente tem de assunto aqui que a gente vê isso? Obtenção do etanol na química ambiental, o etanol de segunda geração, e a gente aprende sobre esse papel do H+ em polissacarídeos lá em bioquímica, que é um conteúdo que as pessoas vê no momento que não é no começo e nem no meio da química, né? Uma parte mais do meio para o fim da química, quando a gente vê, que é a parte de bioquímica de carboidratos. A gente vê o papel do H+, não desse jeito aqui, porque isso daqui, pessoal, é um mecanismo. Seta saindo do par de elétrons, a gente geralmente não mostra no ensino médio. E você não saber isso, tá tudo bem. É porque o Enem, ele mostra coisas que você não tem uma função de saber mesmo, e tem que relacionar isso que é coisa de ensino superior, que ninguém que tá fazendo a prova sabe, com o que você viu em sala de aula, o que você estudou de nível médio. E onde que a gente vê o H+ reagindo, né, interagindo com polissacarídeos em bioquímica de carboidratos, na hidrólise da sacarose. Então, vou colocar aqui o H+, e depois onde a gente vê isso. Então, o H+ tá aqui e tá no final. Onde que a gente vê isso, pessoal? A gente vê desse jeito simplificado aqui. Então, eu tenho a sacarose, um disacarídeo, eu coloco ele em água e meio ácido. Essa água e o meio ácido vai fazer a quebra, a lise com água. Quebra com água, hidrólise. Essa hidrólise, né, a água, uma parte vai entrar para outra parte vai entrar para outra e vai produzir a glicose e a frutose, né? Eu posso usar um ácido aqui para quê? Para protonar essa sacarose, para acelerar o processo. Então, a gente mostra a hidrólise da sacarose com o ácido como um catalisador. Então, se você tivesse visto isso, hidrólise de sacarose produzindo glicose e frutose é catalisada por ácido. Então, catálise por ácido, eu já sei que tem que ser alguma coisa com catalisador. Então, dissolver, equilíbrio, aumentar a velocidade da reação, ele nem falou que é atuando como catalisador. Era uma questão difícil essa, porque além disso, você tem que saber que o catalisador
aumenta a velocidade da reação. Então a gente usa o ácido para atuar como um catalisador para acelerar o processo, por isso que é a alternativa C. Beleza. Vamos entender aqui o que está acontecendo. A água e o H+, a água que a gente adiciona nessa hidrólise, aqui eu estou fazendo uma hidrólise do polissacarídeo. Essa água que a gente representa assim no nível médio, ele colocou aqui. E o H+, bolinha vermelha é essa. O que está acontecendo? Vou explicar o mecanismo bem por cima, porque você não tem obrigação de saber mecanismo, porque mecanismos de reações, mecanismos seta saindo de par de elétrons é coisa de ensino superior. Mas aqui, esse oxigênio que está entre esses dois ciclos aqui, ele vai atacar o H+, que a gente está usando como catalisador, e vai ficar protonado. Quando esse oxigênio fica protonado, ele ativa o quê? A reação química. Esse par de elétrons aqui volta, então tem uma ligação tem 2 elétrons, volta. Ele está mostrando, na verdade, esse OH aqui é esse, tá? Então ele mostrou este lado aqui. Então essa ligação química, quando volta, forma um par de elétrons aqui no oxigênio. Que aí essa molécula vem para cá, a água ataca. Agora o outro lado que sobrou, né? Esse daqui, ficou com um carbono fazendo só 3 ligações, olha só, você não tinha a menor obrigação de saber isso, que é um carbocátion. Então tem um carbono aqui com 3 ligações, a água ataca esse carbono positivo, liga, quando ela liga, a água está formando 3 ligações, como assim? Mas está positiva, porque é um mecanismo, coisa que você só vai aprender, entender, porque é muito legal se você for fazer química. Aí a água que ligou aqui, o par de elétrons volta para esse oxigênio positivo e forma, né, a glicose, a frutose e o H+ sai para o meio. Você tem que observar que o hidrogênio é um reagente e um produto. Se ele é um reagente, ele é um produto, ele só participa da reação, mas ele é consumido e regenerado. Quem que é consumido e regenerado em reações químicas? Catalisadores. Ele é consumido e regenerado no final para fazer isso aqui tudo de novo. Então vamos eliminar as alternativas. Eu já expliquei por que é um catalisador, agora vamos fazer eliminando alternativas. Então você chegou aqui, você não sabe nada disso. Dissolver os reagentes, tá tendo uma dissolução aqui do polissacarídeo? Não, pessoal. A gente veria a formação de interações intermoleculares do polissacarídeo com o H+, com o solvente, com água. Então, não está tendo uma dissolução aqui. Quando tem dissolução, a gente faz risquinhos para representar a interação do que está sendo dissolvido com o solvente, ou representa um parênteses aquoso, não tem nada a ver. Deslocar equilíbrio, pessoal, não. Essas setas são setas de reação. Poderia ter sido representada com seta de equilíbrio, ia chover erro nessa questão. Aqui a gente pode representar como seta de equilíbrio, mas aí ia ficar absurdamente sacana a questão, porque são equilíbrios. Tudo isso aqui que vai e volta. Você coloca H+ para deslocar o equilíbrio, então nem tem seta de equilíbrio, eles não colocaram essas setas, então você já não viu seta de equilíbrio, descarta isso. Mas tem equilíbrio aqui? Tem, mas ele não está deslocando o equilíbrio, ele está funcionando como um catalisador. Ele é um reagente, forma os produtos e ele é um produto também. Então ele é consumido e formado, ele é um reagente, um produto que faz essa reação acontecer. Aumentar a velocidade de reação? Sim. É uma hidrólise catalisada, acelerada por ácido H+, que está aqui. Então hidrólise, essa água, ela entra aqui e divide, quebra por água. Hidrólise. Lise é quebra. Mudar a constante de equilíbrio da reação? Não, pessoal. O que muda a constante de equilíbrio da reação? Temperatura. Então, não mostrou, você não teria nada para dizer que é um equilíbrio aqui, a não ser que você tivesse feito o ensino superior. Então, não é um equilíbrio na sua cabeça e a constante de equilíbrio só muda em função da temperatura. Então, equilíbrio da água. A 25 graus Celsius é uma constante de equilíbrio, a 50 graus Celsius é outra constante de equilíbrio. Só isso que muda a constante de equilíbrio, não H+. Formar ligações de hidrogênio com polissacarídeo? Não, pessoal. Muita gente deve ter marcado aí. Por quê? O polissacarídeo é esse daqui, o par de elétrons veio para cá, formou uma ligação. Essa ligação só pode ser uma ligação de hidrogênio. Não, pessoal, isso daqui é uma ligação covalente. Pauzinho
é ligação covalente. A ligação de hidrogênio a gente representa assim, ó. Então eu tenho uma molécula de água e tenho outra molécula de água. Esse hidrogênio vai fazer uma ligação de hidrogênio com esse oxigênio. Aí eu venho aqui, ó, e faço esses pauzinhos assim, para representar que está ocorrendo uma interação intermolecular de ligação de hidrogênio entre uma molécula e outra. Eu represento como? Assim. Isso daqui é o quê? É uma ligação covalente, então não formou ligações de hidrogênio, tá? Muita gente deve ter marcado o E, porque formou uma ligação covalente, não uma ligação de hidrogênio, não uma interação intermolecular. Catalisador, alternativa C. Eu classifico essa questão como difícil, mostrou mecanismo que você não sabe, usou muitos termos aqui para você se confundir. Difícil, tá bom? Beleza? Vamos pro próximo?